O que é o planejamento estratégico de sucesso? Primeira coisa que a gente tem que entender, quais são os pilares que vão suportar nosso planejamento estratégico, né? O primeiro deles é a gente saber claramente o que são os níveis de planejamento. Não adianta a gente fazer uma estratégia só. O planejamento estratégico é uma composição de algumas estratégias para níveis de planejamento diferentes, né? Para cada nível de responsabilidade na empresa, a gente tem uma meta diferente, uma estratégia diferente. Então, quando a gente fala em nível global, a gente está dizendo que é uma estratégia para a empresa toda, um resultado que a gente quer para a empresa toda, e normalmente são resultados mais longos, né? Resultados que a gente espera para o ano inteiro, por exemplo. O segundo nível de planejamento é o estratégico, né? Representado, por exemplo, por uma diretoria numa empresa, né? Aqui também são coisas para a empresa como um todo, mas também mais ligado com a questão das áreas que a empresa está dividida, né? Terceiro nível de planejamento é o nível tático, que diz respeito às atitudes ligadas com as lideranças, né? As lideranças que tem dentro de uma área, as lideranças que tem dentro de uma empresa que é mais horizontal, depende bastante do organograma da empresa. E por fim, o último nível de planejamento é o operacional, que são para os colaboradores em si, quem faz acontecer. O segundo pilar que a gente traz é o acompanhamento. O sucesso vem necessariamente a partir do acompanhamento, né? Analisar o desempenho dos indicadores, analisar as métricas, analisar a saúde mental dos membros, a saúde da cultura nos membros. Isso é muito importante. O terceiro ponto que traz aqui é a questão das rotinas e rituais. É muito legal você ter uma ideia inovadora, é muito legal você ter uma solução nova, porém você tem que pensar em como isso vai funcionar no dia a dia. Qual que é a pessoa que vai fazer, quem vai fazer, como vai ser o processo, porque é muito fácil você ter ideia, mas fazer acontecer depende muito de ter uma rotina. Então, toda segunda-feira a gente vai fazer tal coisa. Então, toda vez que a gente for fazer uma reunião de tal jeito, a gente tem que trazer tais dados. Então, tem que ter uma rotina que ela tem que ser cumprida necessariamente. Então, no começo é difícil, tem que acompanhar, mas é muito necessário a gente fazer isso. E os rituais também são coisas que fortalecem as coisas da empresa, né? Então, por exemplo, toda vez que a gente conseguir fazer uma venda, a gente vai ter tal ritual. Toda vez que a gente conseguir vender um projeto, a gente vai estourar um champanhe. Toda vez que a gente bater a meta da área, a gente vai ter um happy hour, coisas assim vão fortalecendo a cultura da empresa, né? O quarto ponto é a cultura de resultados. Aqui é muito importante entender que a gente não precisa ter uma cultura totalmente voltada para o resultado. Porém, a gente tem que ter um pouco da cultura do resultado, independente de qual cultura você quer fortalecer, né? E a cultura de resultados aqui, a galera sempre está pensando em como impactar, como trazer resultado, como trazer coisas novas para o cliente, como trazer mais impacto, como trazer mais resultado para a empresa, mais faturamento, mais qualidade, depende do indicador que você estiver olhando aqui, mas fortalecer isso da pessoa ter um objetivo e concluir esse objetivo é muito importante. E por fim, a gestão de equipe, né? Acho que nada de um planejamento estratégico vai funcionar se você não tiver uma equipe unida, que sabe o que tem que fazer, que é bem acompanhada, que tem seus direitos ali de se expressar, dar sua opinião, participar das atividades e também ser dona das coisas da empresa, né? E agora, a composição do planejamento estratégico, né? Aqui está um exemplo, tem nomes aqui que talvez vocês não conheçam, mas a ideia é mais para mostrar a hierarquia de uma composição do planejamento estratégico. Então, tem a missão, visão e valores, né? O famoso MVV. Aqui a gente mostra qual que é a essência da empresa, para que ela surgiu e tudo mais, né? Vocês podem ver que está numa descrição decrescente, né? Desde a estratégia global até o desenvolvimento do membro, né? Individualizado, lá no final. Então, primeiro a gente começa com esse MVV, dando a essência da empresa. Depois a gente passa para as batalhas, que é outra metodologia que a gente vai explicar daqui a pouco, que são a forma como a gente traz uma estratégia qualitativa do que a empresa defende, quais as bandeiras que englobam todas as iniciativas que a gente vai ter naquele ano para chegar num objetivo, né? Depois as OKRs, que é uma outra forma da gente criar indicadores e métricas, que a gente vai explicar também, mas tem as OKRs estratégicas, que diz respeito à empresa como um todo, as OKRs táticas, que são mais ligadas com
a questão das áreas, das equipes, das lideranças, como a gente comentou no slide passado. E depois a gente passa para KPIs operacionais, que são aquilo que a gente acompanha com uma frequência maior, que ele dá uma sensação da gente entender qual que é o andamento em relação aos planos de ação que vai levar ao cumprimento das OKRs táticas, que vão levar ao cumprimento das OKRs estratégicas, que são englobadas pelas nossas batalhas, e aí sim essas batalhas que mostram a nossa essência através do MVV, né? Então tá tudo muito conectado. E por fim ali o último nível, depende muito da empresa ter ou não aquilo, mas é sempre recomendado ter, que é um plano individualizado de desenvolvimento para os membros, né? A gente pensar no individualmente o que o membro precisa, o que ele quer desenvolver, e a gente ajudar ele a atingir esse potencial mais alto. Aí agora, aqui a gente tem alguns fatores importantes, 3 principais fatores, né? Que é o seguinte, o primeiro deles é planejar o ano dividindo ele em quarters, né? Não adianta a gente botar uma meta gigantesca, muito ambiciosa, super legal ali pro ano todo e deixar acontecendo, vendo como faz, e chegar naquele ano, no final do ano, uma correria, a gente não entendeu muito bem qual que é o propósito, se a gente chegou no lugar certo ou não, a galera se esforçando demais, gastando muita energia no momento que talvez elas já estejam mais cansadas. Então, o ponto aqui, para a gente ter mais certeza no que a gente vai querer de resultado, a gente dividiu o ano em 4 partes, em quarters, que são 3 meses, né? E a gente faz metas divididas para cada 3 meses, para a gente tornar mais tangível. Então, é como se fosse, pô, a gente quer conseguir 100 mil, então vamos dividir 25 mil para cada quarter. Ah, mas a gente sabe que o primeiro a gente vende mais, o primeiro quarter a gente vende mais e o último a gente vende menos. Então, a gente vai rebalanceando até chegar nos valores de metas desafiadoras para a gente, né? E claro, a gente vai ter que fazer uma validação constante dessas metas, que a gente vai falar mais para frente, como faz esse acompanhamento em relação à frequência, né? O segundo ponto são as reuniões, que é muito necessário fazer reuniões, claro, porém, a gente gasta muito tempo fazendo reuniões e pouco tempo produzindo, que é uma coisa muito importante. Então, é legal a gente ter a reunião sempre muito bem planejada, com um objetivo claro. Durante a reunião, a gente definir as saídas que a gente está tendo. E também saber que nem todo mundo precisa estar em todas as reuniões, né? Tem reuniões que precisam de poucas pessoas para decidir alguma coisa, as pessoas essenciais ali. Mas, claro, vai ter reuniões que a gente vai precisar consultar todo mundo, isso é normal. Mas naquelas reuniões do dia a dia, às vezes a gente precisa só ter as pessoas certas, as pessoas que precisam ouvir aquilo, as pessoas que precisam estar ali para decidir tal coisa. E, por fim, a construção do time de impacto com metas claras. E o que a gente quer dizer aqui é que o time precisa estar unido em torno de um objetivo. E esse objetivo tem que ser muito claro. Todo mundo tem que entender qual que é o próximo passo que tem que dar, qual que é o objetivo que tem que chegar, onde a gente precisa estar para poder atingir o sucesso, né? Para eu ser considerado uma pessoa que está desempenhando bem e ser recompensada, bonificada por isso, né? Então, outro ponto legal de relembrar aqui é que ninguém abraça o plano de outra pessoa. Se eu chegar e impor alguma coisa para alguém, muito dificilmente essa pessoa vai abraçar aquilo e fazer acontecer da melhor forma possível. Então, as pessoas têm que se identificar com as metas, com os objetivos, elas têm que participar da construção, elas têm que concordar aquilo e fazer sentido para ela, né? E é legal lembrar também que sempre tem que ser um desafio, né? Vocês vão ver depois na questão das OKRs, as OKRs têm que ser um desafio a ponto de, às vezes, você nem cumpriu 100%. O seu piso é 80% e o resto, aqueles outros 20%, é o desafio que você vai ter que correr atrás para poder superar aquelas marcas, superar seus resultados, superar seus problemas e assim conseguir uma coisa muito ambiciosa, um resultado muito legal, uma recompensa muito legal. E agora, para acabar essa sessão aqui, um framework que explica o por trás dessas coisas que a gente falou aqui, né, do planejamento estratégico. Então, primeiro a gente entende quem é a empresa, o problema que a gente resolve no mundo, a experiência que a gente oferece para o mundo. Em segundo ponto, a gente desenvolve uma estratégia para o mercado, como a gente vai atuar dentro do mercado em relação a concorrentes, parceiros, o segmento que eu estou, o produto que eu ofereço e assim em diante. O terceiro ponto, a estratégia interna, o que a gente vai fazer internamente para a gente se desenvolver e conseguir alcançar aquela ambição, aquela batalha, aquela OKR, aquele resultado para os membros, aquele desenvolvimento dos nossos líderes, dos nossos clientes e tudo mais. O quarto ponto, a gente tem um acompanhamento forte. Enquanto a gente acompanha, a gente ir traçando novas rotas, traçando novas estratégias, planos de ações,
para que a gente colete informação, vá aprendendo no caminho e vai ficando cada vez melhor nesse planejamento estratégico para ficar de uma forma assertiva. É normal, às vezes, você começar não tendo tanta certeza do número que você vai colocar, da meta que você vai estipular, do desafio que você vai pôr, e com o tempo, com esse acompanhamento, você vai tendo cada vez mais precisão, né? Mas, claro, necessita tempo e é normal, podem ficar tranquilos em relação a isso. E o quinto ponto, mas não menos importante, é a gestão de equipe. A gente tem que ter uma gestão de equipe muito forte, né? Trabalhar todos aqueles pontos que a gente comentou em relação à saúde mental da equipe, a objetividade da equipe, todo mundo conhece a meta, todo mundo concorda com a meta, todo mundo tem clara noção de qual é o nosso sonho grande, o que a gente precisa alcançar, todo mundo sinta que está se desenvolvendo, todo mundo sinta que está melhorando, né? Que é uma versão melhor a cada vez que a gente entrega resultado, a gente percebe que melhorou. Isso é importante para o time também estar performando mais.